Vamos começar então com uma palavra de oração para a gente dar início ao nosso tempo aqui. Senhor Deus, eu quero te louvar e te agradecer por essa manhã. Quero te agradecer por esse tempo, por essa aula e por todas as demais aulas que estão ocorrendo aqui na fonte. Que cada professor, cada um que está participando, possa ser agora preenchido pelo Teu Espírito Santo para receber e para ministrar a Tua palavra, para que aquilo que for ouvido seja acolhido, posteriormente praticado, e para aqueles que estão ministrando, que possam ser exemplo daquilo que estão falando. Tudo aqui que ocorra nessa manhã, no culto, na escola bíblica, com as crianças, que seja para a honra e para a glória do Teu nome. Abençoe o nosso tempo, o coração de cada um aqui nessa sala. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Para a gente ver que esse tema não é um tema banal, quantos aqui? Eu tenho uma sala bem pequena, então talvez nossa amostragem seja pequena. Mas quantos aqui já tiveram dúvida acerca da sua salvação? Uma vez? Pois é, muitas vezes. Eu devo ter tido, acho que a última vez, no mês passado. Eu olho para mim, eu olho para a minha vida, eu olho para as atitudes as coisas que eu penso, eu falo, por quê? Do nada. Como que produz tanta maldade uma cabeça só, sozinha, quieta no seu canto? Não é possível. Tudo bom? Bom dia. E além da produção de maldade, é a prática. São as ações pecaminosas. Recorrentemente. Eu falo, não, Deus, não é possível. E o livro que a gente vai ver aqui nas Escrituras que fala sobre isso, ele é muito categórico. Então, até lendo o livro, eu falo, não, eu não sou crente. Estava buscando só um tema teológico, falei, não, não é possível. Que coração podre. E a gente vai entender como a aplicação desse tema na nossa vida permite a gente estruturar o nosso caminhar ao lado de Cristo, a nossa fé, para sermos semelhantes a Cristo. Um pouquinho do resumo do que eu vou falar hoje aqui. É um tema que é abordado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e isso vai permitir que a gente viva uma vida em confiança na obra redentora de Cristo. E isso também vai nos permitir ser incentivados a buscar a santidade em nossas vidas. É isso que o entendimento da salvação vai nos permitir. E isso deve ocorrer sistematicamente. A busca por esse entendimento. Porque é dessa forma que a gente vai conseguir entender quem nós somos, quem é o nosso Deus e onde que a gente está nessa história. Também, essa certeza ela não surge automaticamente. É um processo. Por isso que eu perguntei, quantas vezes você já se questionou? Só uma vez? Recorrentemente? Semana passada? Hoje? Mês passado? Faz parte da caminhada cristã, principalmente quando nós estamos passando por lutas, seja lá a tempestade que for, ou por conta do nosso pecado, que nos atrapalha. Mas, por outro lado, é uma oportunidade do crescimento da nossa fé e um retorno contínuo às verdades da palavra de Deus. É tendo certeza daquilo que Deus fez por nós, da garantia que Ele nos oferece, que nos permite viver de fato uma vida santa, uma vida ao lado dEle. Algumas coisas me chamam a atenção aqui. Esse assunto vai nos permitir confiança. Então, o que eu quero dizer aqui? Confiança na obra de Cristo é um fortalecimento da nossa fé, da nossa teologia, da nossa doutrina, das nossas práticas espirituais. Também, isso permite a gente ter um caminhar de santidade e perseverança. À medida, sim, que nós questionarmos a certeza da nossa salvação. Obviamente, a gente vai ver isso, eu não estou falando de um questionamento aqui, como posso falar, um questionamento no sentido negativo, de questionar se Deus de fato é eficiente, eficaz no seu trabalho. Mas um questionamento do tipo, eu estou andando no caminho pelo qual eu fui salvo, regenerado e chamado?
Eu estou andando de uma maneira conforme a vocação, um modo digno daquilo que o Senhor me chamou? E quando a gente lê o livro que a gente vai ver aqui, e eu falei, ele é assustador, porque ele é muito categórico, é de fato a gente colocar em ordem nosso estilo de vida, as nossas condutas, os nossos pensamentos. Eles me passaram aqui 4 perguntas para a gente discutir e tentar responder aqui nessa aula. Primeiro, o que significa ter certeza da salvação? Depois, no Antigo Testamento, as pessoas cultivavam uma convicção da salvação? Porque vamos lá, hoje de certa forma está fácil. A gente tem a revelação completa de Deus na Bíblia, a gente conhece historicamente o plano da redenção de Deus se cumprindo em Cristo, mas e no Antigo Testamento? E com o Messias que ainda estava para chegar? E da graça que não tinha sido completamente derramada por causa do sangue do Cordeiro de Deus, o Cristo Jesus, do ungido, do Messias? Como que eles cultivavam essa certeza da salvação? Com certeza lá, eu não tenho dúvida que talvez fosse mais difícil. Porque eles tinham a expectativa de um Messias que chegaria, que restauraria. Claro que a história mostrou que a expectativa do povo de Israel, o povo separado, foi uma expectativa frustrada, né? Eles tinham outras expectativas que não era aquela expectativa que de fato Deus tinha planejado. Não era o rei político de forças militares que o povo estava esperando. Mas hoje a gente também tem, de certa forma, uma mesma esperança que o povo de Israel no Antigo Testamento. Hoje a gente espera o Messias, a volta redentora dele para a nossa vivência plena e completa ao lado de Deus até a eternidade, pela eternidade toda. Então, é similar. A terceira pergunta, como que a gente pode ter confiança na promessa de Deus da salvação? E por último, quais são os sinais de uma fé genuína? E aqui que vai ser o cerne da nossa aula. Eu falei, existe uma questão categórica, um estilo de vida que a gente deve questionar, prestar atenção e, posteriormente, a partir da palavra de Deus, ajustar as nossas condutas. No entanto, eu não vou falar nessa aula sobre basicamente 2 pontos aqui que eu vou colocar como perguntas proibidas, tá? Então, se fizer essa pergunta, pode perguntar. Eu não vou responder. É só isso. Você tem a liberdade para você perguntar se você quiser, mas eu não vou responder. A primeira, eu não vou falar aqui sobre o plano da salvação. Como que nós chegamos até a Cristo? Na verdade, o pressuposto aqui é que nós já somos salvos, nós já conhecemos o que Cristo fez por nós, e a partir desse conhecimento, como é que a gente vive? Por conta dessas nossas dúvidas e incertezas que vão pairar nossa realidade rotineiramente. Será que de fato eu sou salvo? Como que eu posso ter certeza daquilo que Deus fez por nós? Também, eu não vou falar sobre a segurança da salvação. Vai ter um curso específico sobre isso ao longo desses meses de dezembro e janeiro. Só para vocês terem uma ideia, eu não sei quantos vieram na semana passada e também nem sei quais foram os professores que explicaram isso em cada sala. A gente está tendo uma série de mensagens no domingo que estão falando de alguns pontos principais e fundamentais da fé cristã. Então, essa tem sido a temática dos nossos cultos. A ideia desses 2 meses de escola bíblica, a gente se aprofundar em alguns aspectos desses fundamentos da nossa fé. Então, por exemplo, essa minha aula hoje de certeza da salvação e essa outra aula que vai falar sobre a segurança da salvação, elas são aprofundamentos de uma mensagem que o Lucas Fonseca pregou no dia 13 de outubro, sobre a salvação. Não sei quem vai se lembrar dessa pregação ou não, mas lá ele falou aspectos da salvação de Cristo, e na escola bíblica a gente vai poder se aprofundar em 2 pontos de cada mensagem que estão ocorrendo aí nos nossos domingos, tá? Então, dessa mensagem do Lucas, 2 pontos ficaram, digamos assim, no ar para a gente conversar aqui. A certeza e a segurança. A segurança, e eu até coloquei aqui do lado o batismo do Espírito Santo, eu não vou tratar, que é sobre o fato se a gente perde a salvação, né? Por exemplo, se eu estou falando da certeza da salvação, eu poderia muito bem entrar nesse assunto e falar, mas eu não tenho certeza porque talvez a salvação é algo que escapa pelas nossas mãos e a gente pode perder. Então, segurança da salvação, batismo do Espírito Santo é um outro tema, uma outra aula
Lá vai ser discutido isso, não aqui. Então, é um dos motivos que eu não vou falar sobre isso. E o segundo motivo que eu não vou falar desse ponto aqui sobre segurança de salvação é porque, na minha teologia, isso é muito simples. E a nossa declaração de fé, ela, de certa forma, corrobora com essa questão. Isso daqui eu tirei 3 pontos aqui do site da Igreja Fonte, que tem a nossa declaração de fé. É uma declaração de fé extremamente resumida, tá? Você pega um textinho pequeno desse tamanho, não dá 1 minuto para ler aquilo. E lá fala o seguinte, nesses 3 pontos: cremos que a salvação é imediata e está eternamente garantida pelo poder de Deus. Teologia da igreja que nós somos membros e frequentamos. Segundo ponto que está lá: cremos na vida cheia do Espírito. O Espírito Santo é um agente sobrenatural e soberano na regeneração, que batiza todos os crentes no corpo de Cristo no momento da salvação. Então entendemos que a partir do momento que você foi salvo, você também, junto, paralelamente, ou por conta disso, você foi batizado pelo Espírito Santo de Deus naquele momento. E é isso que garante a tua salvação. E por fim, queremos que o Espírito habita, santifica, instrui, capacita o ministério pessoal, né, nosso ministério como vocação cristã, e sela os crentes até o dia da redenção. Isso aqui responde tão somente à questão da segurança da salvação, como própria certeza da salvação. Então, algumas respostas eu tenho aqui. Como ter certeza da nossa salvação? Porque o Espírito Santo nos cela até o dia da nossa redenção. A nossa garantia, assim como a nossa salvação, está na obra completa de Deus, pelo seu Filho, pelo seu Espírito. O primeiro ponto é eternamente garantida pelo poder de Deus. Então essas vão ser as perguntas proibidas que eu não vou falar aqui. E teremos a oportunidade de tratar desse tema em outras aulas. Esse é o teu caso aqui. Das 4 perguntas que eu tenho que responder aqui para vocês, eu vou começar por essa daqui, sobre como que as pessoas cultivavam uma convicção de salvação no Antigo Testamento. Na verdade, eu vou até um pouquinho antes para responder essa pergunta. As pessoas tinham dúvida da salvação no Antigo Testamento? As pessoas tinham dúvida que Deus garantia a salvação delas no Antigo Testamento? Eu vou, antes de ir tão longe na história, antes de entrar no Antigo Testamento, eu vou voltar só alguns séculos atrás. Isso daqui é material da Reforma Protestante. Acho que alguns já ouviram falar aqui do famoso Catecismo de Westminster. Lá eles têm 200 mil perguntas que respondem à teologia e à fé daqueles pastores e, posso dizer, reformados da época. E lá tem uma pergunta que eu achei muito interessante, que é exatamente isso. Tem todos os crentes sempre a certeza que estão no estado de graça, de que serão salvos? Então, no tratado de fé que foi formado por esse pessoal ali atrás, uma das perguntas foi: nós temos certeza da nossa salvação? E a resposta deles é, lógico que eu peguei parte da resposta só, mas olha que interessante que eles colocaram, eu achei que isso daqui é muito oportuno. Crentes verdadeiros podem esperar muito tempo antes de consegui-la, não é de imediato. Ou, às vezes, a gente vai ficar recorrentemente batendo nesse ponto. Será que realmente sou salvo? Será que realmente estou salvo? Será que se explodir uma bomba aqui agora eu realmente vou para o céu? E mesmo depois de gozar dessa certeza, ela pode se enfraquecer ou até mesmo ser interrompida. Por quê? Porque volta o questionamento. Será que realmente sou salvo? Será que hoje alguém entra aqui, acontece um massacre, eu tomo um tiro, eu vou para o céu mesmo? Quando a gente vê as parábolas de Cristo falando para a gente vigiar, às vezes eu fico, será que eu estou nesse estado de vigia constante, que quando Cristo voltar vai me pegar pronto? Acontece. Isso vai acontecer, ele colocou aqui, por conta de perturbações, principalmente eu entendo por conta de pecados e tentações. E ele coloca outro ponto interessante: abandonos. Um crente verdadeiro, ele pode abandonar a tua fé.
Ele pode ter um tempo que ele vai se desviar. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Por isso que a gente tem que andar vigilante. E o interessante desse ponto, eu vou falar isso respondendo alguma outra pergunta, é que mesmo abandonando, a gente pode ter certeza da nossa salvação. Mesmo abandonando a nossa fé, por conta de pecados, de rebeldias inúteis e tolas, nós podemos ter certeza da nossa salvação e a gente vai descobrir como mais para frente. Contudo, nunca serão deixados sem presença e o apoio do Espírito Santo de Deus, que os guarda de caírem em desespero absoluto. Olha o tamanho da graça de Cristo aqui. Mesmo num abandono, num momento de dúvida e num desespero absoluto, Deus é misericordioso, é amoroso, é bondoso e vai te dar essa certeza. Não sei quantos já pararam para ler a história de Sansão, falando em Antigo Testamento, e tentando buscar na história de Sansão um exemplo para você, um exemplo em Sansão para você aplicar na tua vida. Né? Você tem princípios na história de Sansão. Quando eu falo, o que eu quero dizer com essa pergunta? Às vezes você pega a história de Davi orando, a vida de oração de Davi, poxa, tinha que ter uma vida assim, que me derrama, que me abre com o Senhor, ou até mesmo a vida regrada de Daniel em oração, em santidade. Fui fazer esse exercício com Sansão. Por quê? Eu tenho um problema pessoal com Sansão, tá bom? Eu tenho um problema com Sansão. Eu não consigo entender Sansão. Eu só tenho esse problema porque o livro de Hebreus coloca Sansão como um dos heróis da fé. Então, se o livro de Hebreus coloca Sansão como os heróis da fé, eu não vou questionar, mas eu fico cabreiro. Eu não consigo aceitar a Sansão. Aí eu falei, não, tem alguma coisa na história de Sansão que por isso que ele está aqui. Você vai ler a história de Sansão. Alguém abre o livro de Juízes lá, eu vou ler o final da história, mas deixa eu contar a história até lá. Ele foi um cara que desde antes de nascer ele tinha esse chamado para ser líder do povo de Deus. Só que em nenhum momento você vê uma ação de fé prática de Sansão. Ele tinha uma fé lá, uma salvação garantida pela força que Deus deu para ele, e ele sempre usou daquilo de maneiras erradas. Teve momentos de proteção e tudo mais, mas você não vê expressões de Sansão de adoração genuína. Você não vê Sansão ali em algum momento adorando a Deus, orando a Deus, exceto no final da vida dele, mas é o que eu vou ler com vocês. Eu falo, por que esse cara é um herói da fé? E aí ele se torna um exemplo supremo para mim de segurança e certeza de salvação. Né? Mas vamos lá para o livro de Juízes, no final da história de... Ih, caramba... 16? É no finalzinho, antes dele... Eu estou procurando aqui. Então, olha aí para mim, já que você já abriu. Eu quero o final, antes dele empurrar as pilastras, que ele ora a Deus. É o único momento em que a gente tem uma expressão de Sansão diante de Deus. Por favor, 16, 28. E Sansão orou ao Senhor. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a sua família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. A história de um cara na liderança de Israel que dura 20 anos, e a primeira expressão que você tem dele conversando com o Senhor é essa oração extremamente egocêntrica. Vocês perceberam a oração dele? Por causa dos meus 2 olhos, Senhor, Deus, então pelo menos ele reconhece que Deus é o Senhor, pelo menos isso, vamos dar um voto aqui para o Sansão de chance, vai. Peço que te lembres de mim,
Me dá a força só mais essa vez, para que eu me vingue dos filisteus. Por causa do Senhor? Para que o Senhor se vingue o seu povo? Não. Por causa dos meus olhos. É pessoal a parada aqui de Sansão. E esse cara está lá, arrolado como um dos heróis da fé. Porque desde a antiguidade, o que nos garante nunca foram as nossas obras, os nossos frutos, os nossos méritos. É obra de Deus. Então, vou falar aqui um pouquinho mais do Antigo Testamento. Tem uma série de textos, a gente vai ler bastante a Bíblia hoje aqui, vamos revirar ela bastante, para que a gente entenda aqui essa certeza da salvação no Antigo Testamento. O primeiro texto que eu quero que a gente abra aqui é Isaías 54. E eu vou ler para vocês dos versículos 7 ao 11, tá? Então, Isaías 54, dos 7 ao 11. Por um breve momento abandonei você, mas com grande misericórdia tornarei a acolhê-la. Isso é Deus falando com o seu povo, tá bom? Num ímpeto de indignação, escondi de você a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna eu me compadeço de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, como jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, assim jurei que não mais ficaria irado com você, nem a repreenderia. Mesmo que os montes se retirem e as colunas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você e a minha aliança de paz jamais será removida, diz o Senhor que se compadece com você. Engraçado que esse texto aqui de Deus, ele começa falando, teve um tempo que eu te abandonei. A gente vai entender isso, tá? Não agora quando eu falar do Antigo Testamento, mais para frente, igual eu falei, que mesmo nos nossos momentos de abandono, a gente pode ter certeza e garantia da nossa fé. Mesmo aqueles que abandonam a fé, crentes que abandonam a fé, podem ter certeza da sua fé. É mais ou menos isso daqui. No momento de ímpeto, o próprio Senhor fala, eu te abandonei. Guarda isso, a gente vai falar isso mais para frente, não vou entrar nesse ponto agora. Mas Deus, antes de tudo, Ele é misericordioso. Então, por causa da sua grande misericórdia, Ele acolhe. E porque Ele é um Deus de verdade e de aliança, Ele vai guardar a sua promessa para sempre. Vai acolher e vai resgatar aqueles que são seus. Talvez porque a gente lê na história do povo de Israel tanta rebeldia. Eu estava falando do livro de Juízes com você. É um livro que é muito cíclico, né? Você vê o povo se rebelando, o castigo de Deus, o povo se arrependendo e tendo um período de paz. Aí tem rebelação, arrependimento, período de paz. É só assim que vai caminhando a história de Juízes, né? Nesses ciclos. E nesse momento de rebeldia, Deus abandona. Faz parte de Deus o castigo daqueles que são seus. Então, talvez porque a gente viu, o povo de Israel viu muito isso, a gente abre para mim agora em Salmos, Salmo 77, a gente vai ver constantemente salmos como esses que a gente vai ler agora. A gente vai ler alguns salmos aqui. Então, começando pelo Salmo 77. Olha o tamanho do temor que é registrado do povo ali na época. Salmo 77, eu vou ler também do 7 ao 11. Será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará o seu propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que Deus esqueceu de ser bondoso ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Então eu disse, esta é minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. O temor de andar longe da vontade de Deus era tão grande. E o peso do pecado era
tão vivido intensamente que Asaf escreve isso daqui, dessa forma. O que está acontecendo na minha vida? Espera lá, foi uma decisão errada que eu tomei? Será que Deus agora então resolveu cessar todas as suas promessas e acabou para mim? Já era? Daí no final ele fala: recordarei dos teus feitos, das tuas maravilhas desde a antiguidade. O que esse texto mostra para a gente? Existe uma dúvida, existe um temor, que é onde ele começa a expressar essa dúvida. No entanto, ele sabe que todo esse questionamento que ele fez, se cessou as misericórdias de Deus por todas as gerações, se a ira dele foi agora extensa e não tem mais misericórdia nem graça, ele sabe que isso é aflição da cabeça dele, porque ele se lembrou dos feitos do Senhor e de quem ele é, que ele garante tudo isso que ele acabou de questionar aqui. Outro salmo, Salmo 22, volta um pouquinho na sua Bíblia. Salmo 22, eu vou ler os versículos 1 e 2 com vocês. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia, e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Mais para frente, continuando esse texto, 23 e 24. Louvem o Senhor, vocês que o temem. Glorifiquem todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no todos vocês, posteridade de Israel, porque não desprezou, nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. Às vezes a resposta de Deus ela simplesmente não é imediata. Ou, num cenário de pecado, as consequências são duras. Mas isso não significa que Deus deixou de te amar, deixou de ser misericordioso. Por isso o alerta aqui. Temam. Quando o pecado bate na porta, quando ele aparece na tua cabeça, nas tuas maquinações malignas, tema. Tema a mão do Senhor nas consequências. Temam o Senhor, seu Deus. Olha o tamanho do desespero aqui. Aqui é um salmo de Davi, né? Vamos mais um salmo para a gente ver isso daqui? Salmo 31 agora, só vou ler o versículo 22. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Mas tu ouviste a voz das minhas súplicas quando clamei por socorro. Deus te ouve o tempo todo, sempre. Ele nunca te desampara. Ele nunca te abandona. E essa é uma certeza que a gente pode ter. O nosso Deus está conosco sempre. Às vezes, por conta de rebeldia, ele simplesmente vai deixar você no seu quarto pensando no que você fez. Ele simplesmente vai deixar a vida continuar e você vai ter que sofrer as consequências das suas decisões erradas. Mas não significa que ele te abandonou. Ele está te guiando. Ele te toma pela mão e caminha do seu lado. Mas vai ter que pisar nas pedras um pouco. Vai doer. Mas ele não te abandona. Ele limpa as tuas feridas. Ele cuida do nosso coração. Agora, eu falei basicamente aqui dos problemas, né? A pergunta foi lá atrás se eles podiam manter uma convicção da salvação. A gente vai voltar para Salmos daqui a pouco, mas vamos começar lá de Isaías de novo. Isaías 61. Isaías 61, eu vou ler com vocês aqui somente o versículo 1, tá? Vamos fazer o seguinte, quem abriu já em Isaías 61, 1, lê para a gente. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado,
anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Aqui na minha Bíblia, ele coloca essa seção aqui, o capítulo 51, como as boas novas da salvação. Depois vocês deem uma lida nesse capítulo inteiro no tempo de meditação de vocês. E não é muito diferente do que a gente desfrutou com a graça de Cristo, né? O Espírito de Deus está sobre mim, o Espírito de Deus me ungiu, igual ele começa a falar aqui, para que a gente proclame as boas novas da sua salvação. A liberdade que a gente tem do pecado. Então, a certeza que existia no Antigo Testamento, de certa forma, eu não vou entrar em toda essa discussão teológica, é garantida pelo poder do Espírito Santo, o poder de Deus, agindo sobre o povo, sobre os seus, né? Olha o que ele fala no versículo 10, mais para frente. Tenho grande alegria do Senhor. A minha alma se alegra no Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias. Não é muito parecido com o que a gente lê em textos do Novo Testamento? Ele me cobriu, ele me revestiu, nova criatura sou, despojei da minha carne, do meu velho homem, fui revestido do poder de Deus. Gênesis 15, capítulo 6, Gênesis capítulo 15, versículo 6, desculpa, é um texto que a gente já leu bastante de Abraão. Vamos lá rever, para falar sobre convicção da salvação. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para justiça. O que precisava fazer o homem no Antigo Testamento para receber a salvação? Crer. Simplesmente crer. Igual a gente tem que crer naquilo que Cristo fez por nós na cruz. É crer. Esse sempre foi o acesso. Os sacrifícios eram importantes, tinham seu momento, mas o próprio Antigo Testamento fala, já a gente vai ver isso, não era o sacrifício que Deus estava procurando, era o coração, era o sacrifício de mente, de coração, conduta de verdade, não era mera religiosidade. Vamos voltar para Salmos, Salmos 125, falei que a gente vai mexer bastante na nossa Bíblia, Salmos 125, alguém lê para mim o versículo 1 e o versículo 2, os dois primeiros versículos do Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro do ímpio... Até o 2 mesmo, Lídia, obrigado. Aqueles que confiam no Senhor não se abalam. Estão firmes e garantidos por Ele. Por quanto tempo? Para sempre. É o Senhor que garante, que sempre garantiu a nossa salvação. O último salmo que a gente vai ler nessa sessão, Salmo 13. E alguém lê para mim o versículo 5 do Salmo 13. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Pronto. Na salvação de quem? De quem que é a salvação? Que o salmista está falando aqui? É do Senhor. É Ele que oferece, é Ele que dá, é Ele que garante. Era assim no Antigo Testamento, é assim hoje. Eu queria só chamar uma atenção nesse ponto aqui, para dois textos, na verdade. O primeiro texto que está... O pessoal está falando, pô, Felipe, mas no Antigo Testamento a aliança é antiga, com Cristo foi feita uma nova aliança. Sim, isso não tem discussão. Mas olha que interessante esse texto que está aqui em Jeremias, capítulo 4, dos versículos... Os primeiros 4 versículos, versículos 1 a 4. Que olha que interessante como fala da conduta daquele que confia em Deus. Jeremias 4, de 1 a 4, fala assim: se você voltar, ó Israel, volte para mim. Eu lembro que falei que a gente tem relatos de períodos de abandono. Se mover
se remover as suas abominações diante de mim, você não mais andará sem rumo. Se jurar em verdade, em juízo e em justiça, dizendo, tão certo como vive o Senhor, então nele serão benditas as nações e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e de Jerusalém. Lavrem os campos não cultivados e não semeiem no meio de espinhos. Atenção agora no versículo 4. Deixem-se circuncidar para o Senhor. Circuncidem o seu coração. Ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo por causa da maldade que vocês fazem, e queime sem quem haja o que possa apagar. Disciplina do Senhor. O que Deus esperava do povo? Sacrifício? Era o fato do menino ter sido circuncidado no 8º dia que garantia alguma coisa para ele? Não. Crer e deixar se revestir de um novo homem no coração, na mente. Circuncidem o seu coração. E quando Paulo fala da nova aliança em Colossenses, ele na verdade tem como uma base de fundo teológico exatamente esse texto aqui de Jeremias. E ele usa essa analogia da circuncisão do coração lá em Colossenses, vamos ler Colossenses capítulo 2, para falar exatamente de como era no Antigo Testamento e como continua sendo na Nova Aliança. Colossenses capítulo 2. Eu vou ler para vocês aqui do versículo 6, acho que eu vou até o 14. Deixa eu ir para debaixo da luz aqui. Colossenses capítulo 2. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graça. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Deus. Ele está falando com crente aqui, tá? Tenham cuidado com as filosofias mundanas, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Deixa eu ir até o 14 e a gente vai para o intervalo. Tendo sido sepultados juntamente com eles no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. A gente volta do intervalo, eu vou fazer esse paralelo aqui desses dois textos, da garantia da salvação e da solução que a gente tem na nossa conduta e no nosso caminhar. Então, depois do intervalo, a gente segue a partir desse paralelo aqui. Vamos voltar então aqui para essa comparação que eu estou fazendo do Novo e do Antigo Testamento, sobre a realidade de que, da parte de Deus, ele sempre esperou um coração circuncidado, um sacrifício vivo de mente e de coração do seu povo, porque é sempre a garantia da salvação, nunca foi por mérito nem por obras, mas da graça e da misericórdia e da bondade dele. Então, alguns paralelos eu tracei aqui desses dois textos de Jeremias 4 e Colossenses 2. Então, primeiro, ele vai falar o seguinte, né? Eu vou pegar aqui, alguém fica com o texto de Colossenses aberto para mim, e eu vou ficar com o texto de Jeremias aberto aqui. Então, Colossenses 2,6, vamos revelar o que fala Colossenses 2,6. Alguém lê para mim. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. E aqui em Jeremias 4:1 fala: se você voltar, ó Israel,
volte para mim. Então ele está falando de uma caminhada, de um andar, né? A palavra aqui, Colossenses 2,6, está como continuem a viver. A palavra aqui no grego, ela se repete em muitos contextos aí no Novo Testamento, que é, talvez a tradução mais literal dela é andar. Né? Então continuem a andar, continuem a viver, tenham uma constância de vida, né? Para aqueles que se interessam. Por isso a palavra aqui se chama peripatel, tá bom? Peripatel, que está traduzido como viver, mas podia, em outros textos, a mesma palavra também é traduzida como conduta, como andar, como proceder, que é essa ideia dessa constância. E ele fala, volte. Então, é como se você, em Jeremias, como se você convertesse o seu caminho para o caminho do Senhor. Então, esse é um primeiro paralelo. Depois, Colossenses 2,7. Outra pessoa lê para mim, por favor. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Isso, então a vida ao lado de Jesus, a vida ao lado do Senhor, vou colocar assim agora, é uma vida que abunda em ações de graça. E aqui em Jeremias, no versículo 2, ele fala, toda a frase aqui, as nações se gloriarão nele. A nossa alegria é respaldada porque nós temos um Deus poderoso que nos ama, que cuida de nós e que nos guarda. O terceiro paralelo está no versículo 8. Quem pode ler? Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E aqui no versículo 13 ele fala, lavem os campos não cultivados, não semeiam no meio de espinhos. Ele está falando assim, existe o lugar propício para aquele que é separado por Deus cultivar e produzir. Existe o lugar que não deve. E esse lugar que é cheio de espinhos, Colossenses coloca um pouco melhor. Tenham cuidado, o mundo ele te seduz. Então o crente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele está suscetível a abandonos, está suscetível a momentos de fé abalados, porque o mundo está seduzindo e ele pode cair. E ele pode rumar nessa direção contrária. Por isso que vem aqui o chamado volte para mim, você que é meu, volta. Olha onde você vai cultivar. Tenha cuidado, um alerta. E por fim, o despojar da carne, o despojar do velho homem e viver na nova criatura que nós fomos chamados para viver. Então, versículo 11, quem pode ler para mim? Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Perfeito, e aqui ele falou, deixem-se circuncidar para o Senhor, circuncidem o seu coração. Joga fora a velha natureza. Deixe agora pelo Senhor, pelo seu poder, ser renovado. Então, o mesmo procedimento aqui. Aquilo que passou, nós já fomos conquistados por Cristo, a gente não precisa mais disso. E lá é a mesma coisa, nós temos um Deus que nos garante, Deus poderoso, Deus de guerra, vencedor, vingador, que cuida de nós. Não viva antes como você vivia antes. Viva agora para esse Deus e no seu coração você faça sacrifícios. No seu coração você se permita circuncidar. Nova natureza, novo caminhar, novo estilo de vida. Beleza? Então, só queria traçar esse paralelo aqui, como posso falar, teológico, porque o Felipe está falando que é muito similar ao Antigo Testamento Novo. De fato, nós temos uma nova aliança. No entanto, Deus é sempre o mesmo. O seu proceder é sempre o mesmo. E o que Ele espera de nós também não muda. Não era diferente no Antigo Testamento, não é diferente agora. O que nós temos agora em Cristo é que de uma vez por todas, todos os sacrifícios foram completados neles e todas as promessas do Antigo Testamento se cumpriram em Cristo. Então é uma aliança, é uma nova aliança mais poderosa,
mais forte. Tanto que o mundo hoje ele vive de uma graça comum por causa do sangue de Cristo. Beleza? Mas como não é o tema dessa sala que fala de alianças e graça e tudo mais, era só para passar essa explanação aqui da ação divina. A primeira pergunta que foi passada aqui é essa daqui: o que significa ter certeza da nossa salvação? E olha que interessante isso daqui. A gente pode ter certeza da nossa salvação por conta da nossa teologia. Uma boa teologia, ou a sã doutrina, uma teologia bíblica de fato, ela nos garante ter certeza dessa salvação. Conversei rapidamente com a Brenda aqui no intervalo. A sala está vazia, né? Talvez é porque essa igreja tem uma boa teologia, as pessoas têm certeza da sua salvação e não precisam desse tema. Eu realmente acredito nisso, não tenho nenhum problema com isso. E de fato, uma teologia bíblica que coloca Cristo com seu poder no devido lugar e a gente no nosso devido lugar, dá essa segurança para a gente, essa paz. Então a gente ter um conhecimento na obra completa de Cristo e não nos nossos méritos, essa boa teologia nos dá a certeza dessa salvação. João 6, 37 a 40, eu quero ler com vocês aqui. Eu vou ler para vocês esse trecho. João capítulo 6, 37 a 40. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, que eu não perca nenhum de todos o que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ponto. Se Deus tem uma vontade, e Cristo está aqui, veio para cumprir a vontade dele, isso vai acontecer ou não vai? É óbvio que vai. Está falando de Deus aqui, todo-poderoso, todo-soberano. E se Cristo veio justamente para completar essa vontade de Deus, e ele fez isso, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, é porque está garantido que todo aquele que crê jamais será lançado fora. Jamais. Uma vez salvo, para sempre salvo. Nossa certeza, segundo a Bíblia, é garantida pela graça e pela obra de Cristo. Então, quando eu falo que ter uma doutrina, uma teologia correta, eu não estou sendo de maneira nenhuma aqui presunçoso ou arrogante. É porque é isso que Cristo ensina para a gente, sobre Ele mesmo. Nossa garantia está nele. Vide o exemplo supremo que sempre usa para esclarecer esse ponto, o ladrão na cruz. O que ele fez de bom? Quais foram os méritos dele? Como que ele provou a segurança da salvação dele, essa certeza? Não teve isso. E serve até para refutar algumas doutrinas que existem por aí com relação à conversão e o batismo estarem ligados à necessidade para a salvação. Exato. Algumas doutrinas ensinam que se você não se batizar, você não vai para o céu. E ali na cruz Jesus provou que... Ou pior, né? Se o Espírito Santo não te batizar depois, você também não vai para o céu. Tudo está garantido nele, acontece de imediato. É nele que está a nossa garantia, a nossa salvação. Alguém lê para mim esse texto aqui de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Olha que interessante que ele fala aqui. Um imperativo usado aqui por Pedro. 2 Pedro 1, 10. Quem achou já pode ler, por favor. Um de cada vez. As damas, né? Ou foram duas meninas que falaram junto? Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Como que a gente se empenha
para consolidar algo na nossa trajetória como cristão? Conhecendo o que Deus quer da gente, para que a gente possa aplicar. O nosso empenho está em conhecer de Deus, da sua revelação, daquilo que nos foi dado. Conhecer a Bíblia, o que ela nos ensina, conhecer a teologia que aqui está revelada. É o empenho que Pedro está chamando a atenção. Para quê? Para consolidar essa sua dúvida, para colocar ela no lugar dela. De fato ela vai existir. Por isso, empenhe-se, para que você possa ter certeza que quando a gente cada vez mais se debruça na palavra de Deus, cada vez mais fica revelado quem nós somos, onde nós estamos e quem é Deus. Esse é o ponto. E a gente, por reconhecer nosso pecado e como a gente é pequeno, a gente cada vez mais entrega a nossa vida para Ele. E vive uma vida de dependência da sua graça. A compreensão sobre a salvação, ela pode ser fraca ou distorcida, como essas teologias que eu citei aqui, o universalismo ou a salvação por obras. Com teologias fracas, com certeza, a nossa fé vai ser abalada. E essa incerteza mais presente ou mais patente. Se todo mundo vai para o céu, né? Tanto faz. Ou, pior, se depende de mim para ser salvo, desculpa falar, já era. Você não vai ser salvo. Se é por mérito, se é por obras. Então, a certeza que a gente pode ter está baseada na nossa teologia. Tá? Isso é um ponto, isso daqui não é presunção de maneira alguma. As consequências dessa teologia bíblica bem fundamentada. De novo, não é para trazer arrogância, mas é para que a gente olhe com uma autocrítica o nosso próprio coração. E de maneira sincera a gente coloca algumas perguntas. Por causa do que Cristo fez por mim, de fato eu tenho um amor genuíno por Ele? Eu o temo igual deveria temer? Quando eu peco, o meu arrependimento é sincero? Ou é uma mera religiosidade que você faz? Só porque você sabe alguns conceitos daquilo que é certo ou que é errado diante do Senhor? Se aproximar de Deus, buscá-lo diligentemente, igual Pedro fala aqui, nos leva a questionamentos importantes sobre onde está o nosso coração. Outro ponto que nos dá essa certeza, e é uma consequência dessas perguntas, é que nós temos um advogado diante do Pai, que é o próprio Cristo. E o texto de 1 João deixa isso bem claro. É Ele que nos garante. Cristo somente é a garantia e propiciação pelos nossos pecados. É Ele que garante a nossa salvação. E por fim, eu falei isso lá atrás, que eu ia tratar desse ponto com um pouco mais de calma, é que é o seguinte: todo filho, todo crente de verdade, ele é disciplinado pelo seu pai, que o ama. Há um tempo atrás, eu acho que eu já contei essa história em alguma outra escola bíblica, conhecidos dos meus pais, da minha infância, se separaram, um casal de amigos bem próximos. E eu encontrei a esposa, né, num evento, e a gente sentou numa mesa para conversar, estava meu pai, minha mãe e ela, sempre tratei como tia e tal, e ela conversando, falando de toda a história daquela separação. Ela falou assim: eu não sei se o fulano de fato é crente pelas coisas que ele fez, né? Ficou casado há 30 anos, depois da separação vai se questionar por causa do que ele fez, se de fato ele era cristão ou não. Mas enfim. Aí eu falei o seguinte: tia, deixa eu falar uma coisa para você. Abri esse texto aqui com elas, que a gente pode abrir junto aqui. Texto de Hebreus, capítulo 12. Li esse texto com ela e falei assim: se de fato o tio é filho de Deus, tenha certeza de uma coisa:
Deus vai pesar a mão sobre ele, porque Deus disciplina quem ele ama. Deus disciplina os seus filhos. Então, quando eu falei lá no começo da aula que o abandono, né, é uma garantia, às vezes, da certeza da nossa salvação, é por conta desse ponto aqui. Se a pessoa é filho de Deus, Deus vai pesar a sua mão e ele vai ser disciplinado. Então, quando a gente leu lá atrás, né, Isaías falando, do Senhor falando para Isaías, eu o abandonei por um período de tempo, é isso, é consequência. É castigo, é disciplina do Senhor. Quer ver? Vamos ler o texto aqui de Hebreus 12, de 4 a 13. Eu vou ler aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Olha isso. Deus os trata como filhos. E aí a pergunta, e qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas, se está sem correção, da qual todos se tornam participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiram por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Vou parar aqui, tá bom já. Acho que tá bom para ilustrar. Entenderam? No abandono, na fé abalada, numa vida que foi voluntariamente dedicada à prática do pecado, mesmo por um filho, alguém salvo por Deus, ele de fato garante e mostra a sua salvação mesmo nesse cenário. E o texto está falando, isso não é que isso é bom, tá? No sentido de você vai ficar feliz. É motivo de tristeza. Poxa, é pecado que você cometeu contra Deus. Foi Ele que você feriu. Sim, que é o que ele usou aqui, né? Então, se o pai que ama o teu filho aqui na terra corrige para que ele viva em santidade, é o que o texto fala, quanto mais Deus. Não é um pouco interessante isso? E para que ele faz? Ele falou aqui para que vocês perseverem. A disciplina serve para corrigir o nosso caminho, nos traz de volta e às vezes ela vai ser dura porque a gente está obstinado e quer continuar vivendo uma vida no caminho errado. E Deus arrasta a gente para essa nova vida, para esse caminho correto. E esse arrastar, ele vem aqui carregado de dores e lutas e sentimentos de tristeza, dificuldades, consequências, mas é porque lá na frente, seguindo esse caminho que o Pai está te colocando, você vai colher frutos de arrependimento, de paz e de justiça. Porque Deus te ama. E Ele quer te mostrar que mesmo no seu erro, você é filho dele. Essa é a certeza que a gente tem. Oi? O amor que nos constrange, exatamente. Muitos. E a disciplina, às vezes eu lembro, na minha adolescência principalmente, falei, fala que Deus disciplina, tal, então não devo ser filho. Mas lógico, você vai ficando mais velho, as consequências são maiores, né? Você vai adquirindo responsabilidade, suas consequências, dos seus erros podem ser maiores também. Mas Deus disciplina aquele que é seu filho. Você pode ter certeza que você pode desviar. E você pode ter certeza de que você é filho de Deus, mesmo no seu abandono. Então, como que a gente pode ter confiança na promessa de Deus sobre a salvação?
Eu acabei ocupando um pouco mais de tempo que eu queria no primeiro tempo da aula, mas eu tinha comentado lá no início da aula que existe um livro na Bíblia que só fala sobre a certeza da salvação. Então, para vocês talvez aprofundarem o conhecimento nesse tema, eu vou deixar a sugestão para vocês lerem o livro de 1 João. 1 João só vai falar sobre a certeza da salvação, de uma maneira muito categórica, mas ele vai colocar alguns elementos lá, e algumas dessas coisas eu quero compartilhar com vocês. Então, primeiro, como que a gente pode ter certeza? 1 João, no capítulo 1, ele vai falar o seguinte, no finalzinho do capítulo 1 e começo do próximo capítulo. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, de novo, a analogia do andar na luz, que é o caminho correto de Deus. Como? Sozinho? Não, em comunhão. Ele coloca aqui mais um elemento. Aqui o crente, ele vive com crentes, ele vive em comunhão. E o seu sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Olha que interessante isso daqui. Então, não pode ter um momento que essa sua certeza lhe venha lhe dar convicção que você não vai falhar em nenhum momento. Muito pelo contrário, você tem que reconhecer as suas falhas porque elas existirão. E faz parte da certeza da nossa salvação o fato que nós vamos pecar. É um pouco paradoxal isso, né, de certa forma. Continuando, mas agora vem um ponto, mas a gente tem que confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecados, fazendo dele mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, a instrução aqui é para que a gente não peque. Por quê? Porque João sabe disso. Nós vamos pecar. Mas lembre-se, não é porque você peca que você deixa de ter a garantia, não é porque você peca que você deve perder a certeza daquilo que foi garantido em Cristo por você, porque Ele que é o nosso advogado. Próximo ponto que a gente pode ter certeza da nossa salvação é o nosso procedimento. Não mais para frente aqui no livro de 1 João, vou ler do 7 ao 11 para vocês. Filhinho, não, 4, né? Eu estava no 3, desculpa. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece de Deus. Então, no nosso procedimento tem que ter o amor. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Esse texto de Mateus que eu coloquei aqui é aquele que Jesus fala. Eles falam, mas a gente fez milagres em seu nome. Ele falou, nunca os conheci. Então a gente não está falando uma questão de uma fé superficial aqui, mas é de um amor genuíno. E sabe como é um amor de um pecador? Ele é falho. Só que é um amor que se volta para Deus e fala o seguinte, eu não consigo, eu preciso da tua ajuda. Não é um amor, paz e amor, eu amo todo mundo e pronto. É um amor que precisa toda hora dessa força e desse empurrão da parte de Deus. É um amor que, se depender das forças humanas, ele não vale, ele não tem efeito. É um amor dependente do amor de Deus. E a perseverança que a gente leu lá no texto de Hebreus 12, ele volta a falar aqui no capítulo 3, é o que a gente deve se apegar para ter certeza nessa promessa de Deus. Então, Hebreus agora, no capítulo 3, de novo eu vou ler para vocês aqui esses trechos, do 14 ao 19, ele fala o seguinte,
Porque temos nos tornado participantes de Cristo se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. E quem foram os que não ouviram, e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E quem jurou que não entrariam no descanso, senão os que foram desobedientes? Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Creiam, exerçam a sua fé, a sua certeza de que é Deus que garante a sua salvação. Incredulidade como estilo de vida é um sinal de que tua fé não é genuína. Então, o questionamento da certeza da sua salvação, ele é válido se ele te leva para uma vida de santidade e de temor a Deus. Só que se o seu questionamento te leva a uma incredulidade que te faz duvidar daquilo que Deus fez por você e te leva num estilo de vida totalmente afastado desse Deus, pode ser que, de fato, você não genuinamente conhecer a Deus. E 1 João vai falar muito sobre isso. E como que a gente sabe quem está em cada lado? Porque se você é crente de verdade e anda para esse lado aqui, o que Deus vai fazer uma hora? Te disciplinar. Então, esse é o tamanho da misericórdia. A disciplina é uma expressão da misericórdia de Deus. Ele te arrasta de volta. Quais os sinais de uma fé genuína que garantem essa certeza? Já falamos isso agora. É um amor genuíno por Cristo e pelo próximo. É você ter, de fato, um arrependimento sincero e confessar continuamente os seus pecados. É a sua vida ser expressa em mudanças de hábitos para frutos que vêm de Deus. Aqui eu quero deixar um texto para vocês lerem mais tarde, que é de Mateus capítulo 13, a parábola lá do semeador. Mateus 13, leiam aí do 18 ao 23, que ele vai falar sobre essa questão da frutificação. É perseverar na fé, temer a Deus, buscar diligentemente conhecê-lo, amá-lo e aplicar, guardar os seus mandamentos. Por fim, também aqui um pouco assustador, né? Além da disciplina ser uma garantia da certeza da nossa salvação, a perseguição também é uma garantia. Deixa eu ler isso aqui rapidamente com vocês. Em João 15, ele vai falar sobre isso. Em João 15, eu vou ler o finalzinho, a partir do versículo 18. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiaram a mim. Odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário. Eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Se a tua postura, a tua fala de crente incomoda, alegre-se no Senhor por isso. Alegre-se no Senhor, porque isso também é uma misericórdia e garantia dele, que você é filho dele. A tua conduta, os seus princípios, aquilo que você entende de eternidade, vida após a morte, se machuca aquele que não é de Deus, é um bom indício de que de fato você é filho de Deus. Se o mundo o odeia, alegre-se. A garantia que Deus te dá nesse mundo, uma garantia visível que Ele te permite ter. Para quê? Para que a gente fique feliz e, o mundo me odeia, bem feito para o mundo. Não, para que a gente se volte para Ele, com ações de graças, pelo que Ele nos garantiu. Porque se não fosse a graça dEle, nós estaríamos lá tão perdidos quanto, carentes da mesma
graça. E por fim, eu sei que tem alguns minutinhos a mais aí, mas deixa eu entrar na conclusão da aula. Eu acho que tem algumas questões importantes que eu quero trazer para vocês aqui. Quando eu falo sobre estilo de vida, mudança de atitudes e de hábitos, eu quero chamar a atenção para uma coisa muito importante aqui. O cuidado que a gente tem que ter com a questão do legalismo. A gente não pode supervalorizar esse estilo de vida. A gente não pode criar regras das quais você vai usá-las para medir quem está no teu espaço ali de relacionamento. A tua conduta, ela deve ser de acordo com aquilo que você precisa ajustar no seu coração para ser obediente a Deus. Se o outro precisa da mesma coisa ou não, é outra história. Não cabe a você. Por exemplo, eu fiz amizade há um tempo atrás com um cara que veio do mundo das drogas e da bebida, coisa pesada, coisa séria. E eu estava com ele fazendo um módulo lá do meu mestrado. Falei, vamos almoçar um dia, a gente combinou de almoçar e tudo mais. Falei, vamos tomar uma cervejinha, né? Tá calor. Ele falou assim, Felipe, não vai dar. Para mim não dá. Mas eu não te julgo não. Se quiser pedir lá um copinho, eu até tenho que pedir o pessoal a pagar depois para não ir para internet essas coisas, né? Você fica à vontade. Eu falei, não, eu te respeito, cara, beleza. Tá calor, tudo mais, né? A gente vai estar lá conversando, sei lá. Aí depois passou, a gente almoçou, nem ele, nem eu tomamos cerveja, tomei minha Coca-Cola, que também é outra porcaria, mas tudo bem. As escolhas são péssimas, né? Da cerveja para Coca-Cola. Passou o curso, no último dia ele falou assim, Felipe, me passa o seu Instagram para eu te seguir. Eu falei, deixa eu falar uma coisa para você, Instagram é minha cerveja, tá bom? Instagram é minha droga, eu não tenho. Então não é assim que o crente tem que analisar a tua vida, o seu estilo de vida. O que você usa, o que tem na sua rotina, o que tem na sua volta que te leva a desobedecer a Deus. Agora não é porque eu não faço tal coisa que o outro é obrigado a não fazer. Eu não posso valorizar esse meu estilo de vida ou as decisões que eu tomei. Estão servindo para mim? Ótimo, glória a Deus para isso, mas é para mim. Você pode compartilhar, tudo mais. Às vezes vai fazer sentido para alguém, para outra pessoa não. Poxa, falo do Instagram aqui, mas o Instagram é ferramenta de trabalho para alguns aqui. Então não estou demonizando a rede social. Estou falando que para mim, num momento da minha vida que não estava fazendo mais sentido. Principalmente quando eu comecei a me deparar com horas na cama fazendo assim, ó. Que bobagem, que futilidade. Podia estar lendo alguma coisa boa, podia estar tendo um tempo de oração. Então, cuidado com o legalismo, cuidado com a supervalorização do seu estilo de vida. Se ele serve para você no seu caminhar com Deus, ótimo, mas ele não é regra geral. As aplicações são individuais. Então, essa era uma atenção que eu queria chamar para o nosso final da aula, para que a gente, de novo, esse exame, esse questionamento tem que ser feito para a gente olhar para dentro, numa autocrítica. E a partir dessa autocrítica falar, eu de fato vivo uma vida que te agrada, Senhor? O que na minha vida eu preciso tirar para fazer sentido e para demonstrar que de fato eu te amo? Que o Senhor está no lugar correto no meu coração. Dúvidas até aqui? Alguém quer fazer alguma contribuição que entenda que seja pertinente? Eu acho que essa questão da salvação, da certeza da salvação, tem alguns outros versículos também que a Bíblia ela é muito clara, né? João, no capítulo 1, ali no versículo 11 e 12, ele vai dizer assim, veio para o que era seu, para os que eram seus, mas os seus não receberam. E aí ele abre, né? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
E ali é o versículo chave da Bíblia, né? Todo mundo diz que é o principal versículo da Bíblia, João 3,16, que todo mundo tem contato. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, assim, é muito claro, né, a questão. E simples, né? Claro e simples. Ligado diretamente e exclui qualquer questão de obras. Uhum. Sem querer tomar muito tempo, eu estava... Não, fica à vontade, Marcos, tranquilo. Eu estava lembrando de um texto que sempre me chamou muito a atenção em Romanos, capítulo 4, que ele vai fazer um comparativo, como a gente estava fazendo agora com o Velho Testamento, com relação a Abraão. Ele diz assim: que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tendo que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. O salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Forte. Então, assim, às vezes eu já tive situações de estar conversando sobre essas questões de salvação, nessa coisa de um colega dizer assim: eu não acredito que o fulano é salvo, não. Olha as coisas que ele faz, não sei o que. Eu digo: olha, o que você faz e a forma como você leva a sua vida é uma relação sua com Deus, e a dele com Deus, você não sabe as lutas que ele tem com os erros que ele comete diante de Deus e como ele trata isso diante de Deus. Aí eu lembro que a pessoa virou para mim e disse assim: não acredito nisso não, eu me esforço, eu tento fazer minha vida toda ali diante. É o filho pródigo, né? É o filho mais velho é o mais velho. E aí vem um outro que vive a vida daquele jeito lá e ele vai pro céu do mesmo jeito que eu. Vai. Cristo, ele morreu por ti e morreu por ele. E o que garante a tua salvação e a dele não é se tu faz mais ou se ele faz menos. É o que ele faz. Aquele texto que eu deixei de Mateus 13, que fala do frutificar, tem que ver a versão direitinho, que ele dá, dependendo da versão que você lê, ele dá a entender que todo mundo vai te frutificar igual. Que ele tem alguma coisa no final do tipo, dá frutos para 1, para 10, para 100. E tem umas versões que só colocam dá frutos para 100. Quando fala 1, 10 e 100, está falando assim: cada um tem o seu fruto. Cada um vai ter a capacidade de produzir ou pouco ou muito, né? Então, a ideia de que não vai ser sempre igual para todo mundo. Mas lá na eternidade a gente vai colher isso, né? Quem produziu pouco, quem produziu muito. Lá tem um galardão. Lá a gente colhe isso. Tem um texto que eu não lembro onde é agora, que assim, se não me engano, ele diz assim, que tem alguns que vão ser salvos que como que pelo fogo, né? Dessa... Mas vai ser bruto o negócio, vai ser pesado. Agora, uma coisa que eu queria dizer para vocês, assim, a minha esposa já me ouviu contar isso, é um testemunho pessoal meu. Legal. Eu gosto de falar isso, porque, principalmente para quem tem filhos em casa, eu me converti aos 7 anos de idade, porque eu vim de uma igreja pequena e eu vi meu pai, era naquelas igrejas que você tinha que levantar a mão para dizer que você estava aceitando Jesus ali no final do culto. E num domingo eu vi meu pai fazer isso. Eu tinha 7 anos de idade. Eu disse: pô, menino, quero fazer tudo que o pai faz. Eu vi meu pai levantar a mão no domingo. Quando foi no domingo que o irmão perguntou, o pastor perguntou a mesma coisa, eu digo: vou fazer o mesmo que meu pai fez. Eu levantei minha mão. E dali eu vivi uma vida de salvo, mas eu era apenas um bastardo. Eu fui líder de jovens, eu fui tesoureiro comecei com adolescentes, eu fui tesoureiro dos adolescentes, presidente de união de adolescentes, eu fui tesoureiro de jovens, eu cantei em coral, eu fiz evangelismo na rua, e eu vivi 19 anos da minha vida sentindo um sentimento que todo dia me incomodava se eu tinha minha salvação ou não. Eu cheguei a perder noites de sono durante 19 anos da minha vida em que eu não sabia se eu morresse naquela hora eu ia para o céu ou não. Até que um dia, numa noite, eu com 26 anos de idade, dos 7 aos 26, eu não aguentava mais aquilo me perturbando. Eu fiquei sozinho na minha sala, na sala da casa, tarde da noite, eu não aguentei mais. E eu fui entender que eu não era salvo porque simplesmente, pela boa doutrina que, apesar de eu não ser um salvo, eu recebi na igreja em que eu cresci, eu entendi que eu não era salvo porque eu não criei em Jesus Cristo, no sacrifício. Eu só imitei um gesto do meu pai. E ali eu me dei conta que eu não era realmente um salvo. E que Deus teve 19 anos de misericórdia da minha vida em que eu podia ter partido em algum momento e não ter ido para o céu.
E ali eu me ajoelhei, eu entreguei minha vida para Cristo ali naquela hora e disse: eu creio no sacrifício, eu creio em Ti. Às vezes, nossos filhos estão em casa, crescendo, estão indo para a igreja todo domingo com a gente, estão fazendo participações na igreja, estão respondendo direitinho a tarefa, conhecem da Bíblia, versículos decorados, e às vezes eles, se morrerem, eles não estão indo para o céu, porque simplesmente eles copiam gestos nossos do dia a dia como pais cristãos. É por isso que nossa vida em casa tem que ser repleta da apresentação de Cristo, né? Isso que tem que ser o foco sempre, né? Continua, Marcos, desculpa. É isso. Sempre que eu posso contar esse testemunho, principalmente às vezes quando eu estou em alguma atividade com jovens, eu tento lembrar disso e falar, porque isso foi algo que marcou muito a minha vida. E eu conversando com um irmão aqui da igreja uma vez, eu não lembro agora o nome dele, a gente estava falando de joio e trigo, né? E às vezes a gente só tem a impressão do joio na igreja ser aquele jovenzinho que é uma péssima companhia para o seu filho. Mas eu fui joio dentro da igreja 19 anos. Eu estava no meio do trigo achando que eu era trigo e eu era joio. E às vezes a gente não enxerga o joio dessa forma também. Misericórdia, Senhor, né? Igual ele teve na sua vida. Louvado seja Deus, Marcos. Obrigado pelo testemunho. Mas é isso mesmo, tem tudo a ver com a questão de estilo de vida. Às vezes ele é só uma réplica, uma rotina religiosa que aparenta algo santo, mas no coração não é, né? Vamos orar para a gente terminar, gente? Senhor Deus, agradeço por esse tempo. Agradeço porque o Senhor nos resgatou, nos salvou. O Senhor nos garante, o Senhor nos permite viver na certeza de que nós não somos nada sem a Tua graça em nossas vidas. O Senhor é a nossa garantia, a nossa certeza e por isso Te louvamos. No nome de Jesus.